Olá, meu nome é Flávia Campagnani e estarei com você nesta edição do Voz da Comunidade. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre as drogas. Muitas pessoas precisam conhecer o fundo do poço para admitir que precisam de ajuda. É o que acontece com boa parte dos dependentes químicos. Em Divinópolis, diversas comunidades terapêuticas acolhem quem deseja se recuperar. Nossa equipe de reportagem foi até uma clínica de recuperação e a gente mostra agora um pouco do trabalho desenvolvido na entidade. Entrar em um universo paralelo. Lembro assim que a gente foi para Poços de Caldas, né, uns amigos e tal, e chegando lá a gente fez umas misturas muito doida mesmo, vodka com maconha, com chá, com tudo. E lá tem umas cachoeiras muito bonitas lá. Eu não sei te falar precisamente como foi, não, eles que me contaram, porque depois, pelo fato de eu estar muito alcoolizado, muito transformado, eu entrei lá, tem um lugar lá que tem uma placa que é proibido entrar. Mesmo assim eu desrespeitei e entrei e fui até quase no meio, pisando umas pedras assim, até chegar quase que no meio da cachoeira, sabe? Correndo risco de morte, né? E depois que o pessoal me contou, o pessoal da vida chegou e me tirou, sabe? Do lugar. Estes são apenas alguns dos efeitos causados pelas drogas. Este homem usou dos mais variados tipos, dos 17 aos 35 anos. Uma vitória para ele e toda a família. Porém, 18 anos depois... Foi em 2012, eu tive perdas na família, perdi minha irmã, perdi minha mãe. E eu não consegui segurar não, sabe? Eu desequilibrei e vim a ter uma recaída muito séria. E da mesma forma que eu comecei lá atrás, eu continuei nessa época de uma forma muito mais agressiva. Em maio deste ano, a vida dele ganhou mais um capítulo. Procurou por tratamento nesta casa de recuperação e está prestes a escrever uma nova história. Eu renovei os laços com o meu poder superior, na forma que eu entendo, e me conheci mais um pouco, conheci mais sobre a doença, né, que eu tenho comigo, né, conheci as formas de evitá-la, né, de manter a minha sobriedade, né, e percebi que sem eu dar essa manutenção diariamente, infelizmente eu não consigo ficar de pé. A Casa Dia Divinópolis foi fundada em 2002. Desde então, cerca de 1.200 internos passaram por aqui. Das 35 vagas disponíveis, 30 são destinadas aos programas dos governos estadual e federal, como o Aliança pela Vida e o CRAC É Possível Vencer. Atualmente, a entidade conta com um presidente, 4 coordenadores, 2 psicólogos, 2 estagiários de psicologia e 1 assistente social. O processo de recuperação pode durar de 4 a 6 meses e consiste em diversas fases. Antes nós temos uma entrevista, né, para ver essa motivação real, e na entrevista é encaminhado para alguns exames. Depois as fases de desintoxicação, o tratamento através de tratamento psicológico, tá? A desintoxicação física e o conhecimento da doença. O Aneildo é uma prova que é possível dar a volta por cima e mostrar ao mundo que a droga pode ser vencida. Ele conheceu o álcool e outras substâncias ilícitas aos 18 anos. Aos 35, conseguiu parar após um tratamento. Mas devido a problemas pessoais, buscou na droga uma forma de fuga. Tem umas questões financeiras que eu não soube lidar, né, e me levou a uma recaída. Porque a gente não recai indo diretamente à droga, né? Indo à boca, indo ao boteco, né? E tomando uma dose de pinga. A gente recai primeiro de atitude, comportamento, né? Mentiras, né? E isso foi o que aconteceu comigo, né? Casado, né? Tinha uma parceira, que ela é além de ser minha esposa, minha parceira, amiga, e eu não partilhei esses momentos difíceis da minha vida. E aí eu busquei novamente o que eu buscava no passado, uma fuga. Depois de ter revivido o fundo do poço, passou 6 meses na Casa Dia e hoje contribui com a entidade como coordenador estagiário. Hoje, né,
Eu tenho uma grande gratidão pela Casa Dia. Hoje eu decidi novamente continuar no trabalho, né, fazer um estágio, né, onde a Casa Dia está me dando essa oportunidade, né, de continuar, onde eu sinto a necessidade de estar ajudando aqueles, né, que por eu ter sido ajudado, né, eu poder ajudar alguém. Isso é o que eu hoje busco dentro da Casa Dia. Passar algo que eu aprendi, né, para aqueles que estão precisando, estão necessitando. Por que muitas pessoas se perdem nesse vício? O que fazer para ficar imune? Como abandonar as drogas? É o que a gente vai responder no programa de hoje. E a gente recebe no estúdio da TV Pitágoras o psicanalista Anderson Matos, a socióloga Adriana Eva e também o secretário adjunto de Antidrogas e Direitos Humanos, Luiz Militão. Sejam bem-vindos e obrigada por participar. Bom, vamos começar? Como a gente viu na reportagem, é uma luta imensa aí para poder ficar livre da droga. Para você, Anderson, por que é tão difícil sair? Na verdade, o uso de drogas pode se tornar um grande problema para alguns indivíduos, né? O uso de drogas é algo que está inserido na cultura da humanidade desde sempre, né? Não há um mundo sem drogas, as pessoas usam drogas lícitas e ilícitas desde que estão sob a face da terra, né? A descoberta das drogas está vinculada à descoberta da culinária, às descobertas da farmacologia e por aí em diante, né? Então as pessoas usam drogas, é um hábito milenar, pode-se dizer isso sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Algumas pessoas acabarão tendo problemas com drogas. Uma pequena parte delas poderá acabar desenvolvendo algum tipo de dependência química. Essa pequena parte de pessoas que têm problemas com drogas, eventualmente, vão precisar de tratamentos. Adriana, para você, a pessoa iniciar nesse mundo, começar a usar drogas, isso pode estar relacionado com a família? Alguma coisa, alguma dificuldade familiar? Hoje o uso das drogas ele está diretamente relacionado à questão familiar e comunitária. Nós vivemos num tempo do consumismo, no qual principalmente os nossos jovens, quando têm início ao uso de drogas, às vezes foi ocasionado porque estas famílias às vezes não tinham uma condição financeira de dar aquilo que era modismo, ou em alguma outra situação era de uma família com condição financeira, mas que não tinha diálogo, não tinha conversa e não tinha este relacionamento em casa. Então, às vezes, isso são complicadores, somados à comunidade no qual está inserida, que faz parte da rede, além da rede familiar, a rede de amigos, que muitas vezes é onde estes jovens dão início ao uso de drogas, através da rede de amigos. São vários fatores aí. Vários fatores que interferem. Contribui, né? Militão, é importante lembrar que começar a usar drogas começa com uma coisa, às vezes, simples, como o álcool, por exemplo. Começa daí, né? Claro, o álcool, sabidamente, é a porta de entrada para o uso de drogas. Nem sempre, em alguns casos, é a própria maconha, tida em a vida como uma droga mais light, né? E que acaba sendo a porta de entrada. Mas, na grande maioria das vezes, é o álcool e o início, ou a inicialização do uso de álcool se dá na família, nas festas de família, casamento, aniversário, batizado. Ali começa, na adolescência, a experimentação, consequentemente, o sentir bem e daí para frente o risco é iminente. Então, acaba que isso facilita um pouquinho a que a própria pessoa mesmo procure, né? Ou, às vezes,
tem esse seu primeiro contato aí nesse mundo, não é? Exatamente. A família, na maioria das vezes, é o principal facilitador do uso. Lembrando, como disse o Anderson, que o abuso, ele advém do uso, mas o início, o uso natural, ou teoricamente normal, ele vem normalmente dentro de casa. Tem alguma orientação assim que a gente já possa adiantar e passar para os pais em relação a isso? Na minha opinião, muito diálogo, muita informação. A família precisa conversar sobre isso com o adolescente, com a criança até. Hoje a gente faz, e o ProERD faz um trabalho muito bom de prevenção, nós estamos promovendo trabalho de prevenção nas escolas para que esse assunto seja enfrentado sem tabus e de frente, né, com verdades. E não com aquela forma antiga, arcaica, de falar drogas matam, não as drogas. Quer dizer, acaba fazendo uma apologia, despertando uma curiosidade e a gente, sem perceber, vira facilitador. E para você, Adriana, você acha que tem mais algum outro fator que você possa acrescentar? Sim. Hoje nós percebemos cada vez mais os jovens e adolescentes iniciando aí no uso e abuso das drogas. Tanto as drogas lícitas, tais como o álcool e o cigarro, e também as drogas ilícitas. Eu acho que o que dificulta muito é a falta de diálogo e também a questão da dificuldade do primeiro emprego. Citando o exemplo, a família, a mãe, ela trabalha o dia todo, essa criança, este adolescente de 12, 13 anos, fora do horário escolar, no contraturno escolar, fica em casa, essa mãe confia neste adolescente, que às vezes pensaria que ele estaria assistindo televisão ou outros afazeres em casa, estudando, enquanto ela está no trabalho, chega cansada, não conversa com ele. Final do mês, ele pede um tênis da moda. Ela não tem condição porque o que ela ganha é pouco e é o suficiente para pagar o aluguel e as despesas. Daí, o traficante, que às vezes está na porta da escola, começa a conversar e a chamar a atenção deste adolescente e ele passa a usar drogas, a vender drogas, muitas vezes para adquirir o tênis que ele queria. Aí a influência do consumismo, a falta de diálogo e a falta de oportunidade de emprego para os jovens que dificulta isso. Às vezes também é uma menina que ele está apaixonado e que ela também vê no traficante ou naquele que usa como o principal da escola, então ele acha que usar drogas é poder, e a falta de diálogo em casa propicia tudo isso até ele entrar nas drogas por essa falsa ilusão. Você quer acrescentar? Sim, gostaria. Bom, é importante a gente perceber o seguinte, o sujeito quando usa drogas, ele está diante de alguma dificuldade, de modo geral, né? É importante pensar a droga como uma espécie de tratamento. E essa pista é uma pista freudiana. Na verdade, quem nos diz isso é Freud, né? Ele fala assim que uma das formas de se tratar o mal-estar é por intermédio do uso da droga. Existiriam outras, a religião, a ciência, enfim. Mas a droga acaba surgindo como uma grande alternativa para várias pessoas, como uma maneira de tratar os mal-estares do dia a dia, do cotidiano, da vida moderna. Os adolescentes ficam particularmente expostos ao risco na medida em que estão numa fase de contestação, uma fase de reconstrução, né, da identidade e do próprio arranjo social. Nesse sentido, em se tratando de uma fase de crises, e é comum pensar isso, é razoável pensar isso, estamos diante de crises na adolescência, que eles acabam entrando numa janela de exposição maior. Como disse o secretário Militão, é importante uma informação correta. Não se deve, de maneira nenhuma, fazer campanha sobre drogas dizendo mentiras ou inverdades para as pessoas, porque o adolescente, não necessariamente essa informação vai fazer com que ele deixe de ter a curiosidade de usar a droga, e ao fazê-lo, se ele fumar um baseado e ele não morrerá fumando um baseado simplesmente porque a maconha não dá overdose, né? Ao contrário, ele sentirá sensações agradáveis e prazerosas, né? E é esse tipo de informação que tem que ser passado, né? Se há uma morte no horizonte da dependência química,
ela é uma possibilidade? É. Ela ocorrerá imediatamente e fatalmente na primeira experiência que o sujeito tiver com a droga? Não. Né? Isso ocorrerá, como eu disse na minha primeira fala, para alguns indivíduos no curso de uma longa relação com a droga, de modo que em algum momento ele possa acabar se tornando um dependente. Então, o fato é, para se abordar com a adolescência a questão da droga, como para qualquer outra população, o adolescente a gente fala porque está mais exposto ao risco, mas para qualquer outra população, a gente tem que tratar das drogas, de uma maneira muito honesta, muito verdadeira. A gente tem que acabamos caindo em várias armadilhas quando tratamos desse assunto. Só por exemplo, a gente falar as drogas, a gente está falando tanta coisa que é tão diferente dentro de um lugar só. Álcool é uma coisa, tabaco é outra, maconha é outra, cocaína é outra, crack é outra, anfetamina é outra, ketamina é outra droga. Cada droga tem uma propriedade. Então, nós deveríamos, no sentido de pensar numa prevenção dos técnicos, dos professores, das pessoas que estão lidando proximamente com esse universo, para que elas mesmas possam entender o que é esse universo das drogas, para que possam fornecer informações reais. A desinformação e as informações errôneas e preconceituosas são um desserviço que vem sendo prestado desde 1961, quando virou, a partir de uma convenção da ONU, as drogas viraram um tabu universal, uma proibição universal. Até antes disso, esse universo era um pouco diferente. As informações que vieram a partir desse acordo internacional são informações muito tendenciosas e uma boa parte delas muito equivocada. Bom, a gente vai para o intervalo e no segundo bloco a gente vai mostrar um pouquinho como que se identifica quando a pessoa, infelizmente, já está consumindo as drogas. Estamos de volta e o tema de hoje é drogas e a gente recebe também, já está aqui com a gente no estúdio, o psicanalista Anderson Matos, a socióloga Adriana e também o secretário de adjunto Antidrogas e Direitos Humanos. Bom, gente, no primeiro bloco, a gente tratou de vários assuntos aí que envolvem as drogas e a gente fechou o primeiro bloco falando que voltaria, falando um pouquinho aí para identificar como que o comportamento muda depois que a pessoa começa a utilizar as drogas? O que muda e como identificar? Devo responder? Bom, é claro que a gente está falando de alterações importantes no comportamento, né? Em se tratando da adolescência, a gente vai perceber uma queda de rendimento escolar, a gente vai perceber um desapego do adolescente às atividades que ele desenvolvia, fortuitamente um afastamento da família, dos programas que habitualmente ele executava com a família, como já disse, perda de rendimento escolar, eventualmente, dependendo da substância com a qual ele está envolvido, podem acontecer outros sinais mais complexos, desaparecimento de objetos, pequenos furtos, etc. Mas aí nós já estamos caminhando para um cenário mais complexo, que seria pensar em desaparecimento de objetos e furtos dentro de casa, provavelmente, não necessariamente, a gente talvez estivesse falando do crack. Mas é basicamente mudanças de comportamento importantes, assim, de
do abandono de atividades, do surgimento da violência, de comportamento sexual de risco, de situações erráticas, o adolescente desaparece, não dá notícia, não dá sinal, não dá informação. Seriam algumas pistas. Eu queria emendar isso. E realmente tudo isso, imediatamente ele tem a noção de que está transgredindo regras ou que está fazendo algo errado. Aí a mudança de comportamento leva, por exemplo, ao rompimento de alguns valores relacionais importantes. Sentimento de gratidão, amizades, religiosidade, a espiritualidade, normalmente ele rompe com isso, exatamente em função da noção da transgressão. E aí esse comportamento dentro de casa, e o afastamento, às vezes é dentro da própria casa, trancar no quarto, ligar o som alto para não ouvir o que o pai e a mãe falam. Ele, normalmente, o adolescente, eu diria que a pessoa, mas principalmente o adolescente, começa a não querer andar com quem não usa também. Ou seja, ele se adequa ao grupo de apoio, que no caso do usuário é um grupo de usuários. Então, filho não quer olhar o pai no olho, o pai é adversário naquele momento. Então, essa mudança de comportamento, ela desestabiliza, né, e desorganiza. Por consequência, a família toda é onde, normalmente, adoece todo o entorno do usuário. Para os pais, né, que estão nos assistindo, que se encontram nessa situação, o que fazer? Quem procurar? Na minha opinião, é procurar ajuda, não é? Imediata, procurar ajuda de profissionais da psicologia, profissionais psiquiatras, sei lá, tem que procurar ajuda de profissionais, grupos de apoio. Por exemplo, o Amor Exigente é um fórum extraordinário para a orientação de pais que estão com essa dificuldade de relacionamento, às vezes em dúvida. Houve a mudança de comportamento, houve o desinteresse pela escola, não consegue mais trabalhar, levantar, quer trocar o dia pela noite, e a família fica na dúvida. Então essa orientação precisa de ajuda. Ninguém está preparado para conviver com essa situação. Em Divinópolis existem diversas casas aí de apoio, né, entidades, e também alguns programas que o próprio município tem trabalhado. Você pode citar um pouquinho para a gente? Olha, quando a gente fala de procura dos profissionais, é exatamente em função da ineficiência dos governos na orientação das famílias, né? O CRAS, a Adriana pode falar isso muito bem, porque é no governo quem faz essa ponta lá de assistência e orientação das famílias, é realmente um programa interessante. E como ONGs e organizações, a gente conhece em funcionamento em Divinópolis e região, é o Amor Exigente. Hoje tem 16 grupos na região toda, 4 em Divinópolis. Então é onde normalmente as pessoas têm encontrado esta orientação. Mas na minha opinião, é muito importante o agrupamento, é muito importante estar na raça dos iguais, mas nunca dispensa a ajuda dos profissionais da área. Qual outros programas, Militão, que existe no município que a pessoa também pode usar aí como uma alternativa? Programa para ajudar a família? Isso. Não conheço nenhum outro. Você fala assim, patrocinado pelo município ou colocado na sociedade? De forma geral. De forma geral, eu só conheço o Amor Exigente, porque o Alanon não está existindo, né, que seria também um fórum interessante. E o Amor Exigente hoje, até porque absorveu, está começando agora a Pastoral da Sobriedade, que também vai vir a ser, mas a Pastoral está no início e com algumas dificuldades de instalação ainda, mas de qualquer forma vai ser um fórum a mais para estar orientando famílias em função não só de promover a sobriedade, mas de proteção dos seus filhos, adolescentes, dos seus jovens. E para tratamento? A tratamento aí nós temos os programas, né, que o município pactuou, são 2 programas, o programa CRAC, É Possível Vencer, que é uma pactuação com o governo federal, que consiste em 3 eixos, prevenção, cuidado e autoridade. O município cuida especificamente da prevenção e do cuidado, e o programa facilita isso, e o programa Aliança pela Vida, que é uma pactuação com o governo do Estado de Minas Gerais, que consiste especificamente, o Estado paga o tratamento em comunidades terapêuticas credenciadas pelo Estado, a partir da adequação das comunidades nos padrões da Anvisa e em toda regulamentação da saúde.
Então, são poucas. Divinópolis, por exemplo, só tem 2, né? A Casa Dia e o Sacramento de Amor, que estão credenciadas para esse programa. E aí nós temos na região várias outras, tanto feminina como masculina. E o município faz todo o gerenciamento a partir de uma referência técnica de psicologia que caminha as pessoas para o tratamento. Por quê? Nem todo caso, e está aqui o Anderson pode confirmar, de dependência química é caso de uma internação em comunidade terapêutica. A comunidade acolhe, a comunidade promove a sobriedade, né? Ou seja, ensina a pessoa a não usar, e isso já é 50% do segredo para parar, é a decisão de dentro para fora que não vai mais usar droga. A comunidade cumpre esse papel. Ela cumpre o papel de restabelecer os valores relacionais com espiritualidade intensa, que é importante. Ela perdeu quando transgrediu as regras de família, as regras da fé, da igreja, da religião que praticava antes. A comunidade terapêutica tem o psicólogo, tem o assistente social, mas ela também encaminha para outros profissionais quando necessário. Então, isso tudo é gerenciamento do município, um acompanhamento. E, no caso do governo federal, tem o programa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, da SENAD, que consiste no governo federal pagar o tratamento nas comunidades terapêuticas, inclusive de adolescentes, que o Aliança pela Vida não cobre o tratamento de adolescentes. Então, são esses 2 programas, basicamente, que hoje facilitaram muito. E o CAPS, né, que nós estamos abrindo a partir de segunda-feira, dessa próxima segunda-feira, o edital de convocação de profissionais para finalmente estabelecer no município o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que vai ser ali no anexo do Sersan, né? E lá estará funcionando um CAPS, esse ano ainda, dentro da pactuação do programa CRAC É Possível Vencer. Então, todas as entidades e programas é suficiente para atender os usuários de Divinópolis? Sim, nós estabelecemos o Aliança pela Vida em novembro do ano passado. Portanto, mês que vem vai fazer 1 ano. Nós já encaminhamos 88 pessoas para tratamento em comunidades terapêuticas. Isso é importante salientar que é só para voluntários, né? O governo ainda não trabalha com tratamento involuntário, tratamento compulsório, até porque os mecanismos da saúde não acreditam nisso. Por isso é que o governo ainda não tem investimentos no tratamento compulsório, no tratamento involuntário. Então, todos os programas são para o dependente que aceita o tratamento. Então, nós já temos 88 e não tem assim, um limite de número de pessoas para serem encaminhadas no Aliança pela Vida. E muito menos no CRAC É Possível Vencer. O advento da instalação do CAPS é exatamente para ter esse universo todo, ou seja, a polícia abordou qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem um dependente, que quer tratar, encaminha para o CAPS. Lá é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. A partir dali, a referência técnica, inclusive do Aliança pela Vida, estará instalada também dentro do CAPS. Anderson, para quem está fazendo tratamento, passa por todo aquele processo, sai e volta de novo a usar drogas. Como trabalhar isso? Como a pessoa se livrar disso? Porque é tão difícil, né? Muitas das pessoas que fazem o tratamento não se livram de primeira, né? Sim. Há um processo aí. É por isso a necessidade da informação. Veja bem, os pacotes que o governo estadual e federal tem promovido, eles vêm face ao clamor público. Foi porque as famílias começaram a pressionar escandalosamente o governo, né? Com as cenas das cracolândias, as cenas de uso, é que surgiu esse universo aí de se pensar uma política pública sobre drogas no Brasil, que note bem, até antes do crack isso não existia. Tá? É importante que a gente perceba que discutir política pública sobre álcool e drogas, como está sendo feito, é um efeito colateral do crack. Não havia essa discussão dessa forma. Antigamente, as pessoas eram mandadas para os hospitais psiquiátricos e devo dizer, deixar bem claro para aqueles que nos ouvem, o hospital psiquiátrico não é lugar de dependente químico, tá? O hospital psiquiátrico não tem nenhum tipo de tratamento específico para dependência química, a não ser manter a abstinência do sujeito enquanto ele está em tratamento. Nada mais que isso. Isso é importante, isso é uma parte do tratamento, sim, mas isso não é o tratamento per se, né? O tratamento compreende outras coisas. Nesse vácuo, o hospital psiquiátrico não é o lugar, surgem as comunidades terapêuticas como um outro horizonte, fruto de experiências
fora do Brasil, principalmente na Inglaterra, que começa a experiência logo após o pós-guerra, e na década de 70, final da década de 70 no estado de São Paulo, início da década de 80 no estado de Minas Gerais, começam a surgir as comunidades terapêuticas, que são um modelo que busca fazer um atendimento a partir de outros moldes. Que modelo amplamente utilizado, cresceu vertiginosamente, a ponto, inclusive, hoje do governo, tanto federal quanto estadual, estarem utilizando desse recurso. O dispositivo da saúde para isso está em conformidade com a lei da reforma psiquiátrica brasileira, que é a Lei 10.216. Essa lei prevê a desconstrução do manicômio, porque ela entende que a internação em regime fechado não é um tratamento, não é trancafiar um sujeito que, ao trancá-lo, que se trata. Isso, de fato, é uma questão extremamente importante. Então, a saúde como um todo se opõe frontalmente aos modelos que promovem a internação fechada do paciente. Divinópolis ter agora um CAPS-AD é absolutamente necessário, já deveria ter acontecido. A cidade tem um perfil populacional para isso, compatível com essa demanda. E provavelmente tem casos também que demandam isso nas ruas, basta andar pelas ruas que se vê. Então, a saúde deveria dar conta disso por intermédio dos CAPS-AD, junto com a retaguarda do hospital. E no interior, diferentemente da capital, existe o debate ideológico, o enfrentamento ideológico em relação a esse problema é ligeiramente menor, porque, de uma certa forma, às vezes o gestor público consegue fazer uma conversação entre as equipes de saúde e, por exemplo, equipes de comunidades terapêuticas, coisa que num outro cenário fica um pouco mais complexa. BH, por exemplo, isso é uma verdadeira guerra. Os conselhos de psicologia regional e federal contraindicam veementemente as internações. Eles apostam que todo esse tratamento deva ser feito no âmbito do SUS e no âmbito dos CAPS-AD. Eu, como sou um profissional que tem essa experiência de comunidade terapêutica, eu conheço, já trabalhei em hospital psiquiátrico, já trabalhei em CAPS, já trabalhei em socioeducativo, então eu tenho um recorte que me dá um certo panorama fidedigno disso. Em algum momento, um regime aberto, um CAPS-AD, ele pode não ser o bastante. Essas são constatações necessárias. Esse debate que a gente faz aqui hoje, na verdade, é muito polêmico. Hoje ele está transcorrendo na maior tranquilidade, mas em alguns lugares isso dá cada briga que... Pega fogo. Mas... em alguns momentos, esses regimes abertos não conseguem chegar, por exemplo, à abstinência do sujeito, que é o regime de redução de danos. Exatamente. Que a saúde consegue pensar isso. As pessoas que trabalham no regime de internação nas comunidades terapêuticas não veem a coisa nesse horizonte, eles não acreditam que uma redução de danos seria suficiente, eles buscam uma abstinência completa. E voltando à sua pergunta, você me diz, as pessoas recaem, sim, isso faz parte do processo. O processo de dependência química é um processo extremamente complexo de se tratar. Recaída, as famílias ficam chocadas quando a gente diz isso, elas ficam apavoradas. Mas recaída é normal, recaída faz parte do tratamento. Preconceito contribui? Muito, porque há um estigma enorme. Eu, honestamente, talvez aí, nesse momento, o Militão não vai concordar comigo, mas eu acredito que a questão da droga deve ser tratada única e exclusivamente no âmbito da saúde. Toda a legislação que temos hoje me parece equivocada. Esse cenário tende a mudanças, não só em virtude de experiências inovadoras que têm ocorrido tanto na América do Norte quanto aqui nos nossos vizinhos, né? O Uruguai já fez a sua legislação em relação à questão da maconha, a Argentina parece que caminha. Mas existe um relatório que está sendo preparado pela Comissão Global de Políticas sobre Drogas, e nessa comissão se encontra Fernanda Henrique Cardoso, Ernesto Gaviria e outras autoridades da América Latina e da Europa, e ali eles estão pensando num novo modelo, uma nova proposta para se oferecer à ONU em relação à política sobre drogas que existe no mundo hoje. A mim parece que é um verdadeiro equívoco manter as drogas dentro do âmbito policialesco. Isso é uma questão de saúde pública e é nesse lugar que isso deve ser tratado. Anderson, no primeiro bloco a gente assistiu uma reportagem, né, que tratou um pouquinho sobre esse tratamento. A gente vai conferir agora o depoimento de uma pessoa que se recuperou e que hoje é exemplo de vida para muitas pessoas. A primeira droga que eu usei foi o álcool e eu tinha essa sensação diferente que o álcool, né, me trazia. Então aquilo ali eu achava gostoso, aquilo ali. Eu gostava de fazer isso, né? Por muito tempo eu levei a minha vida dessa maneira, no álcool, até eu conhecer outros tipos de droga. Quais outros tipos de droga? Olha, do álcool eu passei para maconha,
né? E aí eu fui conhecendo outras drogas, o loló, o solvente, né? Bolinhas, né? Que é os comprimidos, xarope, né? Chá, até eu conhecer as drogas mais pesadas que foram a cocaína e o crack. Eu queria, sabe, estar resgatando e recuperando aquilo que eu perdi, né? Eu tinha perdido a minha família, né? O meu trabalho, os meus amigos, a minha situação financeira já não tinha mais nada. Então, assim, eu decidi entrar em recuperação, né? E conquistar, né? Reconquistar aquilo que eu tinha perdido. E a minha família providenciou para que eu viesse internar. E assim aconteceu. Diante daquilo que me ensinaram na Casa Dia, graças a Deus eu recuperei. Bom, é um depoimento, né, que realmente emociona, e a gente vê aí o quão é difícil, mas que ele demonstra que é possível. É possível. Claro, uma aposta necessária. Não se pode abandonar o dependente químico, ainda que tenhamos falado há pouco da recaída, dos processos complexos que envolvem isso, desgaste para a família. Não tivemos pouco tempo aqui, a colega Adriana mal pôde falar sobre a questão da importância do tratamento da família, de como a família também fica adoecida nesse processo. Não se pode abandonar o dependente químico. Essa é a pior opção é abandoná-lo. A necessidade da construção de políticas públicas, o gestor público entender isso, a governança entender isso, a sociedade entender isso. Nós não estamos diante de um pária social, do sujeito que deve ser a geni da modernidade, que deve receber todas as nossas pedradas, não é? É um sujeito que está doente. Esse é o ponto. A gente tem que formar profissionais que tenham essa apreensão dos fatos e esclarecer a comunidade, as pessoas de modo geral, que estamos diante de uma doença. Não é um sujeito que tem pouca vergonha, não é um sujeito que tem uma vontade frouxa, não é um sujeito que está pareado com o capeta. Não tem nada disso, não. Ele está doente. E esta é a principal dificuldade da família, porque no primeiro momento, tudo isso é que vem na cabeça do pai e da mãe. Vagabundo, transgrediu, né? E, na verdade, é uma doença que se instala. E ela vai se instalando aos poucos, a partir do uso, chega na dependência e está instalada uma doença difícil, incurável. Ela não tem uma cura total, ela é paralisável. Por isso que a recaída faz parte. Eu concordo absolutamente com o Anderson que o tratamento deve ser feito no âmbito da saúde e com esse foco. É uma doença e que precisa de tratamento psíquico, não é? Portanto, a minha defesa é que na comunidade terapêutica, que é um regime semi-aberto ou aberto, outro dia eu vi um depoimento de um jovem que falou: o que me prende aqui foi na Casa Dia, o que me prende aqui é esse portão aberto, porque eu sei que a hora que eu quiser ir embora, eu vou, mas do lado de lá tem droga e eu não quero usar mais. Então, achei isso interessante, porque não tem nada a ver com a história do regime fechado, que aí sim, disse num bloco anterior, o governo não reconhece, porque não funciona, né? Então é importante, na minha opinião, a comunidade terapêutica, quando ela está aberta para fazer o tratamento, inclusive quando a pessoa tem qualquer problema de saúde lá no regime de reclusão que ela está, que na verdade é uma forma de aprender a não usar, de aprender a abster-se. Quando ela tem, pega, põe no carro, leva no posto de saúde, volta para lá. Em síntese, ela fica ali um tempo porque ela quer para exatamente se fortalecer na decisão de ser um abstênico do uso de droga. Então, mas com foco inteiramente, por isso que tem que ter os profissionais, enfermagem, psicologia, psicanálise, tudo envolvido nesse processo aí. Então, as duas coisas é que funcionam, até porque a comunidade terapêutica devolve essa questão da espiritualidade e, segundo o Padre Domingos, lá de Fortaleza, estabelece dentro de todos nós um buraco interior e que nós todos tentamos preencher de alguma forma. Tem gente que tenta preencher compulsivamente com dinheiro, passa a vida inteira ganhando dinheiro e quanto mais tem, mais quer, porque ela quer encher um buraco. Não enche. Outros com sexo, também não enche o buraco interior. Outros é com droga, também não enche, aumenta o buraco interior. Esse buraco interior, ele é existencial e normalmente as pessoas às vezes preenchem com uma crença no seu ser superior. Então esse papel o ambulatório não faz. O CAPS, às vezes, né? Mas o ambulatorial, o tratamento ambulatorial só da saúde não faz. Então, quando junta tudo isso, é que o milagre acontece.
Bacana, eu queria agradecer vocês, né, por ter aceitado participar desse programa. É um assunto muito extenso, né, mas espero que a gente tenha aí esclarecido algumas dúvidas, orientado algumas pessoas. Obrigada, viu, pela participação. Um prazer. Nós aqui agradecemos, né, a Só oportunidade. para complementar, Claro, então, além de trabalhar a questão da dependência química com o foco da saúde, porque é uma doença, ela deve ser tratada com o viés da família e da comunidade. Porque se não trabalhar este sujeito com a preparação na família para acolher, para te dar força, e ele também, junto à comunidade, conseguir o mercado de trabalho, conseguir restabelecer as suas relações sociais, de vínculo família, amigos, este sujeito com certeza estará fadado a uma recaída. Obrigada, Adriana. Após a comunidade chegar ao fim, obrigada pela participação de todos. E você aí de casa, obrigada e até a próxima. Tchau.